Gravando. Às 19 horas. Podemos, Flávia, começar? Sim, senhor. Bom, boa noite a todos. Hoje vamos ter aí uma sessão cardiológica, né, com a nossa equipe de cardiologia. Pelo que eu vi aqui, a Larissa vai apresentar e nossos dois Daniéis aí vão brilhantemente aí debater, né? Boa noite, Daniel. Então, declaro aberta aí a sessão. Larissa, quando você quiser, pode começar, por favor. Boa noite. Eu vou compartilhar minha tela. Tá todo mundo vendo? Tá todo mundo tá vendo a tela? Sim, Larissa. Eu tô vendo sim. Tá. Vou abrir. Boa noite, meu nome é Larissa Torrente, sou residente de cardiologia do Hospital Unimed Rio. Hoje nossa sessão clínica vai ser sobre complicações relacionadas à presença de dispositivo cardíaco. Meu moderador, Dr. Daniel Rabichowski, e o debatedor, Dr. Daniel Ganini. Caso clínico. SMGP, sexo feminino, 77 anos. História da doença atual. Paciente admitida em outra unidade hospitalar, dia 27 de dezembro, com quadro de febre, hipotensão e queda de estado geral. Iniciado investigação de sepsis com culturas, tomografia, eco e tratamento com antibiótico de largo espectro, com base nos resultados da investigação, no hospital de origem. Após 10 dias, ela foi transferida para o Hospital Unimed Rio. De história patológica pregressa. É uma pneumonia por Covid-19, com alta hospitalar a 20 dias do Hospital Unimed Rio, dependendo de oxigênio domiciliar, marca-passo definitivo há 5 meses no Hospital Unimed Rio, por uma doença do nódulo sinusal, hipertensa diabética, DPOC, hipotiroidismo, obesidade, colectomia prévia por uma doença diverticular. Na admissão do Hospital Unimed Rio. Lembrando que antes de chegar do Hospital Unimed Rio, ela vinha em uso de antibiótico no hospital de origem. Paciente irregular, estado geral, alerta, orientada, febril, hipoativa no leito. Hipocorada, hipoidratada, cianótica, nictéria, bom enchimento capilar. Sinais vitais da paciente estáveis, aparelho cardiovascular, respiratório, abdômen, membros inferiores, nada digno de nota. O laboratório da admissão do Hospital Unimed Rio, o que chama atenção é um lactato aumentado, um PCR aumentado, uma paciente com uma anemia, hemoglobina, hematócrito alterado e uma hemocultura com 4 amostras positivas para estáfilo aureus. Esse aqui é um ecocardiograma, um eco transesofágico da admissão da paciente. O doutor Alexandre Sarrati vai comentar um pouquinho desse eco para a gente. Doutor Alexandre? Estão me ouvindo? Sim. Deixa eu falar algumas coisinhas. Essa paciente, como a Larissa bem comentou, chega para a gente de um outro hospital, um quadro de febre, uma internação recente e hemoculturas positivas para áureos, 4 amostras, sendo do nosso hospital e também do hospital de origem. Ele faz um eco transtorácico que mostra uma imagem bem evidente de uma imagem móvel, tá, no plano da válvula tricúspide, lembrando que essa paciente tinha sido recentemente submetida a implante de um marca-passo. E aí ela foi submetida a um transofágico, que é a imagem que nós estamos vendo aí, e o Alexandre pode comentar. Alexandre Saad está na área?
eu posso comentar, mas Alô? eu acho que ele está. Vamos lá, Alexandre. Alô? Estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo. Ah, ok. É que o microfone falhou. Só um minuto, deixa eu adaptar ele aqui de novo. É que está com áudio do computador. Só um minuto, vê se... Oi, estão conseguindo ouvir? Sim. É que o microfone não está funcionando direito, mas assim, vamos lá, pode tocar. A imagem aí do transesofágico, né? É um corte de 4 cavidades e você vê a imagem. Vocês estão vendo a minha setinha, não? Ah, não, só a dela, né? Só a minha, mas eu mostro. Isso. Essa imagem aí no átrio direito, associado à válvula tricúspide, próximo ao folheto septal, na base do folheto, justamente onde está cruzando o cabo do marca-passo. Né, com todos esses fatores aí, bem sugestivo mesmo de vegetação. Não foi, que eu me lembre, não teve nenhuma outra imagem em nenhuma outra válvula cardíaca. Tem essa imagem em 3D, Alexandre? Aí já eu acho que essa imagem aí não foi da internação, foi já do dia do procedimento, mas eu acho que não mudou muito não, né, cara? Não mudou muito. E, enfim, vamos lá, para a gente começar a fazer uma discussão. Inicialmente, essa paciente, obviamente, é investigada com um eco transtorácico, tá? Lembrando que o eco transtorácico é para cavidades direitas pela relação das cavidades direitas com o tórax e a proximidade com o transdutor, a gente consegue ter uma boa definição. No entanto, não se abre mão de uma variação com o transesofágico. Agora, Alexandre, você acha que o 3D ajuda a gente nessa situação a definir extensão, tamanho, complicação em relação ao eco bidimensional? Nesse caso, particularmente, ajudou porque o paciente tem cabo de marca-passo, né? E aí a gente consegue visualizar com maior precisão, né, essa relação anatômica do cabo de marca-passo, se tem endocardite em várias posições, se tem na veia cava superior também, e isso define melhor do que no transtorácico, entendeu? Não especificamente para diagnóstico, mas para posicionamento anatômico faz diferença. A avaliação de complicação, acho que o próprio tamanho, o 3D, ele dá uma melhor ideia do tamanho exato. O transesofágico 2D pode subestimar um pouco o tamanho. E como o Alexandre falou, a localização do cabo, o cabo de marca-passo, o Sérgio Braunstein está aí, daqui a pouco vai comentar também, ou a localização correta é intercomissural, né, para que ele não atrapalhe o pleno funcionamento da válvula tricúspide. Bom, mas então a gente tem uma boa imagem do transtorácico, do transesofágico 3D, do que parece ser uma grande vegetação, não é isso, Alexandre? Isso aí, parece uma grande vegetação. Tá. É uma massa heterogênea, posicionada na raiz ali do folheto da tricúspide, possivelmente envolvendo o folheto da tricúspide, justo onde passa o cabo do marca-passo, e com essa história é vegetação mesmo. Vamos perguntar, deixa eu provocar um pouquinho o Daniel Ganimi. Dani, a gente está diante, então, de uma paciente com febre, com 4 amostras de hemoculturas positivas e com uma imagem ecocardiográfica sugestiva de uma vegetação. Está fechado o diagnóstico de endocardite, Daniel? Olha, a maior parte das pessoas diria que sim, né? Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Com todos os harmônicos, faixa de frequência, tudo tranquilo. Mas, assim, nenhum exame faz diagnóstico nenhum, né? Quer dizer, é a incorporação dos exames à avaliação clínica, né? Então, é claro, né? O primeiro diagnóstico que se impõe aí é endocardite infecciosa relacionada a um dispositivo cardíaco, que é um marca-passo. Por quê? Apesar da gente ter os critérios de Duke modificados, né, que servem mais para pesquisa,
e não propriamente para assistência, a gente já tem 2 critérios maiores aí. Então, a gente tem uma imagem bastante sugestiva de vegetação, oscilante, móvel, envolvendo um folheto septal tricúspide, na presença de um dispositivo cardíaco, numa paciente idosa, cheia de comorbidades, obesa, sarcopênica, que ficou internada por 2 ocasiões, a primeira há 5 meses eletiva, né, para o implante do marca-passo, num contexto de uma disfunção do nódulo sinusal, uma doença do nódulo sinusal, e a segunda, mais recentemente, onde ela teve Covid, né? O Covid com manifestação grave e foi internada no CTI. Provavelmente recebeu aí seu catéter venoso profundo, né? Seus antibióticos de largo espectro. Então, o isolamento nas hemoculturas de Staphylococcus aureus, poucas semanas, né, poucos dias após a alta dela desse hospital, sugere fortemente a ocorrência de uma endocardite infecciosa aguda por um germe virulento associado à assistência médica. Então, esse é o primeiro diagnóstico. É a única hipótese? Não, existem outras, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que essa paciente aí com síndrome pós-Covid, né, ela foi para casa com Covid subaguda, com disfunção pulmonar, oxigenoterapia. A gente sabe que esses pacientes cursam com estado inflamatório, de hipercoagulabilidade prolongado. Nada impede dela ter feito também um trombo, né, nessa localização e ter uma estafilococcia em outro lugar, né? Porque a gente faz o diagnóstico de endocardite pelos critérios clínicos de Duke, né, juntando informações de forma indireta. Então, a gente junta a imagem, a gente junta a bactéria no sangue, né? Mas ela pode ter uma estafilococcia em outro lugar, pouco provável, né? Outra possibilidade é ela ter uma endocardite trombótica não bacteriana, né? Não sei, uma endocardite marântica associada ao COVID, alguma doença autoimune, alguma outra condição. Mas, assim, é sempre importante a gente ter mais de uma hipótese diagnóstica para que a gente não incorra no fechamento prematuro, né, do diagnóstico. Mas a endocardite infecciosa aguda é o diagnóstico que se impõe aí, sim. Deixa a Larissa continuar, Tá. depois a gente chama outras pessoas para participar. Nossa paciente, inicialmente, como o Daniel falou, tinha febre, uma internação prolongada por Covid. Ela ficou aproximadamente 30 dias e, na ocasião da internação por Covid, ela teve um acesso central durante 14 dias para uso de medicação. Ela ficou em uso de ventilação não invasiva. Na admissão tanto do hospital de origem quanto do Hospital Unimed Rio, ela tinha hemoculturas positivas para eco. Antes dela vir para o Hospital Unimed Rio, ela já tinha um diagnóstico fechado de endocardite infecciosa. Lá, eles fizeram um eco transesofágico, também com uma massa, uma vegetação. Nós repetimos dia 7 de janeiro, que foi a admissão da paciente, evidenciando essa massa intracardíaca de aproximadamente 3 centímetros. Só para a gente lembrar, o Daniel Ganimi já citou sobre os critérios modificados de Duke. A nossa paciente, ela fecha o diagnóstico definitivos pelo critério de Duke. Ela tinha 2 critérios maiores, que era microbiologia, 4 hemoculturas positiva, o ecocardiograma dela com uma massa intracardíaca e essa paciente com febre associada. Esse aqui é um artigo de revisão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um artigo de 2018, falando sobre o diagnóstico precoce endocardite infecciosa e seus desafios para o prognóstico melhor. Ele enfatiza sobre o diagnóstico de endocardite, ele é baseado nos critérios de Duke, como a gente falou. A endocardite era mais frequente em pacientes adultos jovens com doença reumática, cardiopatia congênita. Hoje, esse grupo está reduzindo essa incidência, mas em contrapartida, a gente está vendo mais endocardite infecciosa à direita em pacientes idosos, portadores de catéteres vasculares, dispositivo cardíaco implantável, como é a nossa paciente, com marca-passo definitivo, CDI, prótese valvar. E o principal micro-organismo envolvido na endocardite infecciosa à direita é o estáfilo. Então, a nossa paciente é uma endocardite infecciosa, um cabo de marca-passo definitivo e válvula tricúspide.
O caso foi discutido com a equipe de cardio, a CCIH, que a doutora Isabela está presente na sessão, o médico assistente, o doutor Renato Vieira, inicialmente optado por antibiótico terapia sem proposta de explante imediato, em segmento ecocardiográfico. Essa imagem aqui é da Sociedade Brasileira da ESC, da última diretriz de 2015 da endocardite infecciosa, a nossa última atualização. Essa paciente, ela fez antibiótico por um período prolongado, oxacilina, rifampicina e gentamicina. O objetivo do tratamento, inicialmente, é reduzir a vegetação, o risco de embolia pulmonar séptica, o abscesso e insuficiência valvar. Isa, você quer comentar alguma coisa do antibiótico? Oi, Larissa. Tudo bem? Como ela já chegou para a gente já com esse resultado da hemocultura positiva para estafilococcus sensível. Depois a gente chegou a culturar e a nossa cultura depois só confirmou. Logo quando ela já chegou para a gente já tinha esse diagnóstico já fechado, a gente ajustou, porque não tinha por que mantê-la com um antibiótico de espectro maior como ela estava, já que a gente já tinha germe na mão. A gente fez esses... Oi? Ela estava usando mero, vanco e gentamicina, né, antes da admissão. Isso, pois é. A gente ajustou para oxa, rifampicina e genta, como você falou, e a ideia era fazer um curso para depois repetir o eco e dar um tempo para poder prepará-la melhor para poder fazer o procedimento cirúrgico para o explante do marcapasso. Lembrando que a rifampicina ela atua mais para facilitar a penetração dos antibióticos no biofilme do dispositivo, né? A gente nunca faz rifampicina sozinha, né? O papel da rifampicina é esse. Então, o Staphylo aureus era o germe esperado, quer dizer, se não me engano, representa 80% dos germes, nesse caso, na endocardite relacionado a dispositivo intracardíaco. E qual seria o tempo esperado para a gente entender que essa vegetação reduziu de tamanho? Daniel, posso falar? 4 a 6 centímetros. Daniel? Falei aqui, eu não sei se vocês me ouviram. Fala, Dani. Eu perguntei para a Isa se, enfim, o Staphylo aureus é o germe mais relacionado à infecção intracardíaca relacionada a dispositivo, e queria que ela comentasse o tempo em que a gente deveria esperar para a redução da vegetação. E eu não sei se a Isa me escutou. Tá. Escutei. Quer falar primeiro, Ganime? Não, eu acho, eu tenho uma abordagem um pouco diferente, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente sabe qual é o diagnóstico, que é uma endocardite infecciosa relacionada a dispositivo cardíaco isolada do lado direito do coração, né, com uma grande vegetação, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? A gente tem antibiótico terapia e tem que fazer é que ela não tinha condições clínicas na época, né? A gente estava tentando dar um tempo para ela ir mais redonda para o procedimento. Vamos lá. A gente tem os princípios do tratamento. Oi, Dani. Fala, vamos lá. Só para ressaltar que os princípios do tratamento dessa condição envolvem antibiótico terapia por longo prazo, né, 6 semanas, associada à retirada completa do sistema, né? E aí existe um complicante que eu acho que vocês vão falar aí, que é o tamanho da vegetação. Né? Depois que retira, né? Não, e assim, são 6 semanas, mas a gente geralmente zera depois que vai retirar, né? Depois da retirada. Então, essa contagem ia recomeçar depois da retirada, porque na época ela não tinha condição clínica para já ir direto para o procedimento. Daniel, fala, Marco. Esse é um caso muito interessante, complexo,
que necessitou de um rápido time. E, nesse caso, a gente tinha um médico assistente, que era o Dr. Renato Vera Gomes, que interagiu à distância com a equipe o tempo inteiro e participou das tomadas de decisão em vários momentos desse caso. E o Renato trabalhou com a gente no hospital, foi coordenador de pesquisa quando o hospital teve início, tem sempre o paciente lá internado com a gente. Eu acho que seria muito interessante agora a gente ouvir o Renato, que conhece a paciente e interagiu logo nesse início conosco. Renato, você está presente aí? Estou aqui. Está me ouvindo? Claro, todo mundo. Prazer te ver aqui, você presente com a gente. Muito obrigado pelo convite. Já aprendi um bocado hoje. Reaprendi, né? Porque a gente, essas coisas assim, essas tragédias, a gente passa está fazendo mais consultório, não vê tanto, né? Mas Renato, não seja tímido. Você é um grande intensivista, cardiologista. Todo mundo te conhece, pô. Eu sei. Não seja tímido. Você formou muita gente. Olha só, mas eu acho que o maior desafio nesse caso é que o hospedeiro não tinha condições de suportar o tratamento correto, ou seja, o explante do marca-passo nesse paciente e o tamanho da vegetação eram fatores complicadores enormes nesse caso. Então, eu participei junto com o Daniel na época, e eu acho que mais com você, né, Daniel? A gente trocou muita ideia e concordo com o que a Isabela falou. A gente precisava ter um tempo, ver se dava chance daquela vegetação diminuir um pouco e a gente conseguir alguma forma de retirar esse cabo de marca-passo. Eu não sei, queria ouvir também o Sérgio, que foi que colocou o marca-passo, não sei o que ele acha. Boa noite a todos. Esse caso eu acompanhei desde o começo com o Renato, desde o hospital de origem. Apenas para deixar claro que, pela diretriz, se você tem esse diagnóstico já definido de vegetação com 3 culturas positivas, o tratamento correto é explante precoce. E quanto mais você retarda esse explante, a gente sabe que a mortalidade aumenta muito. Mas estamos diante de uma paciente muito fragilizada, e nós sabemos que uma vegetação maior que 20 milímetros, a gente até às vezes deixa 25, é indicação não de extração, mas de toracotomia. Você tem uma paciente com esse porte dela, com a vegetação até 25 milímetros, o tratamento em 3 dias, você já fazia a retirada percutânea, sempre percutânea. Mas a gente tem que ter na cabeça que é uma paciente fragilizada, muito debilitada, em que o tratamento indicado, nesse caso, precoce, seria toracotomia para retirada. Então, essa paciente foi um caso off-label, porque a gente não pôde seguir a diretriz, isso tudo conversado com o Renato, que conhecia muito bem a paciente, então a gente teve que fazer tratamentos que não são os tratamentos que estão na diretriz, porque a gente tem que pensar que do outro lado ali tem uma paciente idosa e sem condições clínicas para uma toracotomia. Então, a gente teve que recorrer a outros recursos. E quando eu conversei com o Arnaldo Rabichovski, inicialmente, que fez o primeiro eco, eu falei, Arnaldo, essa paciente teve Covid, será que essa imagem é só vegetação? Não pode ser um trombo que infectou? Então, faltou falar que, além da gente fazer também antibiótico terapia, a gente começou também a anticoagulação plena para essa paciente, com a esperança que poderia ser um trombo. Então, com a anticoagulação plena mais antibiótico, poderia reduzir o tamanho dessa vegetação. Mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, pelo que eu acompanhei, durante a internação, a vegetação ainda aumentou mais os diâmetros dela. Daniel Rabichovski, é com você. Vamos lá. Então, assim, sumarizando, que a gente acabou pulando etapas, mas foi bom. A gente tem uma paciente com critérios de Duke, preenchendo o diagnóstico de endocardite infecciosa. Como o Sérgio bem falou e o Daniel Ganini, o tratamento, sem dúvida, é o explante do dispositivo, né? O tamanho da vegetação torna o explante percutâneo um procedimento de alto risco emboligênico, né? Você pode estar mandando um êmbolo séptico para o pulmão, causando, enfim, sobrecarga ventricular direita e todas as complicações possíveis.
Então, a gente estava diante de uma impossibilidade de um explante percutâneo versus um alto risco cirúrgico, não é isso? E aí eu queria... Larissa, toca um pouquinho mais, depois a gente pede para o Segalotti, a Larissa vai mostrar o risco cirúrgico dessa paciente, e depois eu vou pedir para o Segalotti comentar também do ponto de vista cirúrgico, como é que ele vê essa paciente como uma candidata a uma extração desse dispositivo, uma vegetectomia ou a cirurgia que fosse necessária, através de uma toracotomia. Larissa, vai mais um pouquinho, depois o Segalotti comenta. Tá. E nós repetimos o ecocardiograma 4 semanas após antibiótico. E a paciente continuou com o mesmo tamanho da massa na válvula tricúspide, com presença de massa algodonosa pediculada aderida ao folheto septal, móvel em torno de 3 centímetros e aderida ao cabo de marcapasso. Fez uso de antibiótico, o nosso objetivo era reduzir a vegetação. Isso não aconteceu. E a paciente já começou a evoluir com uma insuficiência tricúspide. E aí foi pensado tentar fazer cirurgia nessa paciente. Ela tinha um risco cirúrgico alto, idade de 77 anos, ela tinha uma fração de ejeção preservada. Durante a internação, a creatinina dela alterou e hematócrito desde a admissão, ela tinha uma anemia. Então, o risco cirúrgico para essa paciente era de 84%. Só sumarizando, era uma paciente de 77 anos, frágil, com múltiplas comorbidades. Desde a admissão fez o eco, mostrando uma massa de 3,5 centímetros, aderida ao dispositivo cardíaco e válvula tricúspide, com germe isolado, fez uso de antibiótico, não respondeu à proposta terapêutica, com Euroscore alto. O objetivo do tratamento era reduzir o tamanho da vegetação, evitar a embolia pulmonar séptica, formação de abscesso e insuficiência valvar. E aí foi feito Harting, um especialista, para definir o melhor plano terapêutico, com o Dr. Marcos, que nosso chefe do CTI, o Ganimi, o Sérgio Brausten, o Carlos Peixoto, que é o cirurgião vascular, o Daniel Rabchowski e a doutora Thais, que é rotina do CTI cardiológico. E aí foi definido fazer a abordagem endovascular com aspiração de vegetação, que é um procedimento novo, é um sistema de aspiração de trombo e massa cardíaca. Ele tem sido descrito desde 2012, foi aprovado em 2014, é um procedimento novo para pacientes com endocardite infecciosa direita, com alto risco cirúrgico. E ele tem indicação 1A para paciente com uma massa, uma vegetação maior que 2 centímetros e alto risco cirúrgico, que era a nossa paciente. Segalotti, Larissa, e depois pedir para o Carlos comentar também. Rodrigo, você está ouvindo a gente? Tô sim. Como é que você vê essa paciente, Rodrigo, como uma candidata a uma toracotomia, por exemplo? Então, eu vi ali um score de risco ali que vocês colocaram, eu achei meio alto o risco dela por aquele score, né? 86%, né? Eu acredito que não seja tudo, não, né? Mas até porque estava checado ali como uma cirurgia de emergência, e se cirurgia de emergência seria feita em menos de 24 horas, acho que não era o caso ali dela, a cirurgia dela, talvez uma urgência, um caso que isso poderia ser planejado, né? Talvez não fosse todo aquele risco. Mas é óbvio, uma paciente frágil, idosa. Rodrigo, posso fazer um comentário em relação ao risco? Claro. Também que essa doente é uma doente crítica pré-operatória, né? Isso aumenta muito o risco cirúrgico dela. Apesar de não ser uma emergência, ela tem um estado crítico pré-operatório que entra no Euroscore, né? Então, por isso que mas eu acho que 84% alguém não tem. Eu nunca vi um Euroscore de 84%. Pesar a mão ali, mas tudo bem. Não, tudo bem. Eu não discordo que ela seja de alto risco, não, né? Porque, assim, aquele risco ali é um risco proibitivo, né? Então, ninguém opera um paciente com risco de 86%, né? Mas, realmente, é uma paciente com um caso de difícil decisão, uma paciente idosa,
frágil, ao meu ver. Eu vi a paciente lá no dia, não discordo disso, né? Mas, assim, se não houvesse essa... É óbvio que uma possibilidade endovascular é sempre muito mais atraente do que uma esternotomia mediana, né? Com esta configuração extracorpórea. Mas a cirurgia em si é uma cirurgia tecnicamente tranquila, porque uma trombectomia, né, que é feita, você pode até, às vezes, nem parar o coração, né? Você faz a esternotomia, coloca em extracorpórea, abre o átrio direito, você isola o átrio direito com dois tapes na cava superior e na cava inferior, e você abre o átrio direito. Se ele não tiver uma CIA, né, que eu acredito que não tinha sido visto pelo eco transesofágico, você consegue até fazer com o coração batendo, né? Não vejo muita dificuldade, tá? Agora, é óbvio que tem todo o problema de uma cirurgia com esternotomia, com circulação extracorpórea numa paciente idosa, né? Sim, como eu falei, a abordagem endovascular é sempre mais atraente, né? E se factível, né, eu dou todo apoio. Larissa, vamos seguir, e a gente depois passa a bola e apresenta o Carlos, para a gente mostrar aqui que a gente optou por fazer. Foi optado fazer a extração por procedimento endovascular pela cânula Angiovac. Esse é um artigo de extração de grandes vegetações por aspiração endovascular, utilizando a cânula Angiovac. Ele tem uma taxa de sucesso que pode chegar até 94%. A indicação 1A para esse procedimento é paciente com máximo uma vegetação maior que 2 centímetros, com alto risco cirúrgico. Esse artigo ele descreve 3 casos clínicos, e uma paciente é muito semelhante à nossa, uma mulher em uso de marca-passo. Ela evoluiu com choque secundário ao Staphylo aureus, o eco com uma massa de 3 centímetros aderida ao cabo de marca-passo e à válvula tricúspide. Ela fez uso de antibiótico para reduzir essa vegetação, não obteve sucesso e tinha alto risco cirúrgico. Todos os 3 pacientes, eles foram submetidos à aspiração endovascular, todos com sucesso. E o objetivo do trabalho concluiu que uma vegetação de 2 a 4 centímetros, ela pode ser gerenciada com segurança e eficácia por aspiração endovascular. Esse aqui é um outro artigo de endocardite infecciosa direita sobre os desafios e atualizações no diagnóstico e no tratamento de endocardite. Mostra que a endocardite infecciosa direita está mais associada ao uso de drogas injetáveis, dispositivos cardíacos implantáveis como marca-passo, CDI, catéter venoso central e vasculares. A incidência de endocardite infecciosa à direita está aumentando. O principal micro-organismo é o estáfilo e ele corresponde a 60% a 90% dos casos. A válvula tricúspide está envolvida em 90% dos casos de endocardite à direita. E o antibiótico é a base do tratamento. Apesar da indicação do explante do conjunto de marca-passo, inicialmente a gente utiliza o antibiótico e no segundo momento faz essa extração do conjunto de marca-passo. Quando o paciente tem alto risco, o Angiovac ele entra no contexto e é um procedimento com alta taxa de sucesso e baixo índice de complicação. Essa foi a minha pergunta anterior, que eu perguntei à Isa. Isa, quanto tempo de antibiótico? Quer dizer, a gente entendeu que extrair uma extração percutânea de um dispositivo intracardíaco atrelado a uma vegetação de quase 4 centímetros era um risco praticamente proibitivo. Então, optamos por um curso de antibiótico para fazer um second look depois e ver se houve alguma redução dessa massa. Isa, quanto tempo de antibiótico você acha que seria o suficiente para a gente dar a chance dessa vegetação reduzir em tamanho para tornar viável essa extração? Ai, gente, isso não tem resposta, né?
Ainda mais aquela vegetação super grande, assim, venda de paciente para paciente, assim, eu não posso fechar assim, que eu vou fazer 2 semanas para todo mundo e repetir o eco e achar que já vai ter diminuído, entendeu? Isso não tem escrito, né? Não é resposta de livro, né? Foi muito difícil esse caso. Assim, não sei, de uma forma geral, né? Eu quero dizer que nós demos a chance, se eu não me engano, foi repetido 4 semanas após a antibiótico-terapia. Quer dizer, nós demos a chance de, após um curso longo de antibiótico-terapia, a paciente ter essa massa reduzida, e isso não foi conseguido, né? E aí a gente chama para junto da gente para discussão o Carlos Posso Peixoto. fazer um comentário? Posso fazer um comentário, Daniel? Claro, Renato. Então, olha só, eu acompanhei de longe, né, você fazendo informação de vocês, mas o que eu acho mais importante nesse caso e nesses casos que são fora do normal é pesar o risco-benefício de fazer o antibiótico. E a gente notava que, apesar do antibiótico, ela estava deteriorando, né? Então, eu acho que a decisão de fazer o Angiovac, né, a extração por aspiração, foi muito acertada. Ou seja, é lógico que a gente não tinha experiência e as pessoas não acreditavam muito, mas o Daniel insistiu, né? Foi o cara que trouxe a bibliografia, né? Eu acho que foi sensacional a sua atuação no caso, Daniel. Mas é isso que eu quero comentar. O tempo, 4 semanas, 3 semanas, 2 semanas, eu acho que a gente tem que juntar como o hospedeiro está respondendo do ponto de vista clínico, aquilo além do tamanho da vegetação. Eu acho que esse é um raciocínio que é legal. Renato, há um ano atrás, o Sérgio comentou, o Arnaldo Rabichovski, que mostrou para mim e para o Rafael, chamou a gente e falou assim, olha aqui que eles estão fazendo nos grandes centros com endocardite, com grandes vegetações do lado direito. Quer dizer, a gente sabe, o Sérgio pode comentar também, que a incidência dessas endocardites está aumentando por conta os pacientes envelhecendo mais, o maior uso desses dispositivos intracardíacos, não só os marca-passos também. A gente teve recentemente endocardite de prótese tratada clinicamente com sucesso. Quer dizer, a infecção desses dispositivos intracardíacos é cada vez mais prevalente. E há cerca de um ano atrás, o Arnaldo mostrou isso para a gente. Esse era um caso exatamente igual, tudo que a literatura mostra sobre esse tipo de aspiração. E aí foi quando a gente chamou o Carlos Peixoto, que é um cirurgião vascular referência aqui na nossa cidade, tem grande experiência com trombectomia mecânica, é um médico cooperado e se interessou totalmente em ajudar a gente e comprou aí a briga. Carlos, o que você conta para a gente a respeito do procedimento, em relação ao material? Eu queria que você contasse para a gente, explicasse como é que foi feito o procedimento. Boa noite a todos, obrigado, Daniel. Estive conversando também com o Renato, a gente participou aí do Heart Team, né? Eu acho que esse foi o de grande para conseguir resultado, porque, na verdade, nós não temos um Angiovac, que, na verdade, ele faz um sistema de aspiração do sistema venoso e coloca no sistema arterial, no sistema sanguíneo. Desse método, você produzir uma exanguinação do paciente, né? Porque o sistema de aspiração, além de aspirar o trombo, a vegetação, ele pode também aspirar. Grande desafio nosso, né? Então, por isso, nós montamos uma equipe, Segalotti, eu, Rodrigo, você, né? Todo mundo, os anestesistas experientes, Rodrigo Verney. Então, me coloquem aonde é para aspirar, que eu vou conseguir aspirar. A gente está acostumado a fazer aspiração em trombectomia no pulmão, em membros inferiores. Então, nós, na verdade, como não tínhamos um Angiovac, nós tínhamos 4 dispositivos disponíveis, escolhemos aquele que teria um calibre mais adequado para com o tamanho da vegetação. Assim foi feito. Em função de acesso, usamos a jugular interna direita,
que é um caminho mais fácil de chegar ao átrio, ao chegar na região da aspiração, a válvula, e assim foi feito. E o Sérgio também estava com a gente, Sérgio Braunstein, desde o início, desde a discussão, e vamos fazer a aspiração, e ao final você faz do marca-passo, foi feito. Cabos. Mas o processo demorou, houve repercussões hemodinâmicas durante o procedimento, e fragmentado nós estávamos, não houve sinais de TEP durante o procedimento nem no pós-operatório. A partir deste caso, já tive a oportunidade de fazer mais um PRO, porque comprometia a vegetação, também abraçava a válvula. Aí o sistema Tá ruim, não estou ouvindo. teve um caso. Sua internet está ruim, Carlos. Eu acho que a internet do Carlos está ruim. Está ruim. Deixa eu ver se eu vou para outro lugar, então, porque eu estou no celular. Deixa eu ver, vou para um ambiente. Senão o Daniel podia fazer um resumo, né, Daniel? Bom, vamos ver se o Carlos consegue voltar. Ele melhor do que ninguém para explicar o procedimento que ele fez. Mas o que ele estava comentando é que a gente não tinha exatamente o dispositivo, o material descrito, que é o Angiovac, que é um sistema que canula a jugular, entra pela cava superior e devolve pela femoral. Acho que ele voltou. Vamos lá, Carlos, volta. Eu acho que agora vai estar melhor. Eu não sei em que momento vocês perderam eu falar. Não, você estava comentando que depois disso você fez mais um caso, você explicou que a gente canula a jugular, sim, então só superior e devolve na femoral, e não foi exatamente. exatamente isso que a gente fez. Foi feita uma adaptação, isso. não é isso? Esse é o sistema do Angiovac, né? Isso. Exatamente, nós usamos um catéter que só faz a aspiração, por isso a preocupação de usar um sistema que fosse seguro, que daria menos a possibilidade de ter problemas, né? Eu uso muito o Angiojet, mas você pode usar também trombolítico, não seria o caso em questão, mas o sistema de aspiração mais seguro seria o que nós usamos também em neuro, que é o índico penumbra, que ele ao encostar no trombo, e para isso o Daniel foi fantástico, porque ele, na verdade, nos disse, está aqui a lesão e você vai aqui e aspira. Então, nós conseguimos fazer com segurança, sem problemas, inclusive, de queda de hematócrito, algum problema de fazer alguma fragmentação maior. Então, eu acho que o grande entendimento desse procedimento é um procedimento não é um procedimento de exceção, né? O Segalotti colocou muito bem, todos aqui estão colocando, é um procedimento viável de ser feito, mas não dá para abrir mão desse grupo aí que estudou o caso, e, logicamente, eu fui, na verdade, um executor, né? Mais um ato mecânico que eu fiz, mas foi, assim, muito interessante, já estamos com 2 casos, né? Entendeu? Ô, Carlos, abre-se um leque, diga. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, eu acho que no Rio talvez tenha sido o primeiro caso. Você já escutou, Exato. Ou você já tomou ciência de algum caso aqui no Brasil? E outra pergunta, eu me lembro você me comentando em sala que com esse dispositivo você aspirava quando você dava o comando de aspirar, e por isso você conseguia controlar a perda sanguínea. O Angiovac é uma aspiração contínua? Isso, o Angiovac, ele, na verdade, ele pode funcionar como uma aspiração contínua, porque, na prática, tudo que você tira do sistema venoso, você faz tipo uma fístula, né? Você entra pela veia e punciona a artéria, então, na verdade, funciona como uma extracorpórea, você repõe tudo aquilo, funciona como se fosse um bypass. Então, você, na verdade, faz uma comunicação artério-venosa, então não tem essa preocupação, e por isso que lá os resultados têm sido tão bons. Eu acho que a gente pode conseguir, né, também ter resultados muito bons, mas ter muito cuidado na seleção desse dispositivo, porque da mesma forma que ele aspira o trombo, ele pode também aspirar sangue e aí realmente ter um resultado catastrófico, né? Entendeu?
Entendi. Legal. Vamos lá. Larissa, vamos dando prosseguimento aí para mostrar o que foi feito. Esse aqui é o eco transesofágico no dia do procedimento. Sati, quer comentar o eco? Esse é um explain, não é isso? Isso aí foi um explain, são 2 planos em tempo real ortogonais, né? Pega o corte 4 câmaras e o corte transverso da aorta, aí dá para você ter uma noção mais ou menos da posição do trombo. Né? O que eu acho interessante dessa imagem é que a gente vê a vegetação indo do átrio para o ventrículo, né? Exatamente, ela tem esse movimento dinâmico, né, da contração cardíaca, e ela tem esse pedículo que ela realmente é muito extensa, ela bate no teto do átrio e vai até o fundo do ventrículo, quase na ponta, e posicionado no folheto septal, na raiz do folheto septal da tricúspide. Né, o cabo atrial está distante, é o cabo ventricular mesmo que passa ali próximo. Uhum. Uhum. E Sati, não havia nenhum sinal de destruição valvar, de abscesso, de nenhuma complicação desse tipo, né? Ou de regurgitação tricúspide importante, né? Não, a regurgitação tricúspide era leve, mínima, talvez, não me lembro, não recordo, mas não tinha repercussão. Abscesso também não tinha, só o folheto septal, que era um pouco mais espessado no segmento, aí está aparecendo, tá vendo? Na raiz até a parte do segmento do folheto. Mas o anel átrio, o anel AV estava preservado, também não tinha nenhum sinal de espessamento. Essas complicações, a gente sabe que essas complicações do tipo abscesso, perfuração, fístula, elas são mais comuns no lado esquerdo porque são câmaras que trabalham com gradiente de pressão, velocidade muito maior. E essas características fazem também com que as vegetações do lado direito cresçam, como a gente vê, essa vegetação de quase 4 centímetros. Eu acho que essa imagem que a Larissa está mostrando já depois da extração, né? Como Sim. O Daniel Benini gosta de falar, porque isso é descrito naqueles casos, naquela série de 3 casos, é feito o debulking da vegetação, né? Na verdade, isso não é uma vegetectomia, isso o que a gente propõe é extrair parte da massa para permitir a extração percutânea de modo seguro. E, Larissa, a gente tem imagem do cabo do catéter que o Carlos inseriu em contato com a vegetação, não tem? Passa mais uma. Não tem não. Ué, não tem naquela... Tem imagem do que retirou. A gente selecionou. A gente tinha botado, achava que estava aí. Tinha uma imagem linda do catéter do Carlos no átrio direito em contato com a vegetação. Tinha o momento que o trombo foi aspirado pelo catéter, tinha a imagem. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta para o Carlos. Ô, Carlos, a gente vê que o diâmetro do catéter ele é menor do que a vegetação. Como é que você faz a extração? Como é que você captura ela, você pesca ela, e como é que você consegue aspirar essa massa enorme? Na verdade, você encosta no catéter, você tenta encostar no contrabase dele, na verdade, no ápice dele, né? Porque o que fixa o trombo, a vegetação, é a sua base. Se você vai direto à base, você vai produzir o deslocamento dele. Então, a proposta nossa é como se fosse no ápice do trombo, você vai no sentido distal para a sua base, que é onde normalmente é menos frágil, e aí você vai conseguindo aspirando devagar e vai tentando entrar no centro do trombo e vai, logicamente, buscando trabalhar de um lado para o outro. Esse é o conceito, porque se você for na base do trombo, você tem um risco daquilo se deslocar, entendeu? Então, o caminho, assim, a grande dica, o grande truque, né, que eu aprendi nesse tratamento, quando a gente faz esse tipo de aspiração, que você tem algum pedículo, né, que nós assim chamamos, isso nós vemos com alguma frequência no pulmão, na embolia pulmonar,
você ir sempre no oposto da base, é onde normalmente tem um risco menor da embolização. Por isso você vai como se fosse comendo o trombo, né? No sentido, vamos dizer, do seu ápice, né? Até a sua base. Entendi. Lembrando que essa paciente, o Saad pesquisou no eco intraoperatório a presença de FOP, ela não tinha FOP, isso é importante, porque a gente sabe que algum grau de embolização para a circulação pulmonar haveria, e a presença de um FOP poderia possibilitaria uma embolia paradoxal, né? Essa paciente teve a regurgitação tricúspide e a velocidade, o gradiente atrioventricular medido antes e depois sem nenhuma alteração. Ganini, você quer comentar alguma coisa a respeito das possíveis complicações pré-procedimento, após o procedimento? Olha, assim, eu acho importante, porque eu gosto bem de contextualizar, né, Daniel? Porque, assim, como eu falei na época, a opção cirúrgica nunca foi uma alternativa para essa paciente. Como o próprio Sérgio Braunstein colocou, o tratamento dessa condição é antibiótico-terapia e explante precoce. E a própria diretriz de endocardite infecciosa da Sociedade Europeia, né, que é a última que a gente tem, é mais abrangente também. 2015, coloca... né? Oi? 2015, já tem quase 6 anos. 2015, já tem 6 anos. Coloca que o explante percutâneo é a primeira opção, né? O tratamento de eleição. E, assim, ainda nos pacientes com vegetação de grandes tamanhos, dado o risco, né, que a toracotomia e a circulação extracorpórea adiciona. E eu diria até o seguinte, nessa paciente em especial, que não está cursando com sepsis persistente, que negativou a hemocultura, que respondeu ao antibiótico, pelo menos do ponto de vista clínico, né, e laboratorial, microbiológico, que não evoluiu com disfunção valvar, não sei se é tricúspide leve, não teve evolução paravalvar, ela... Quer dizer, o benefício da cirurgia se tornaria muito... Quer dizer, não há sentido oferecer cirurgia. Então, a dúvida aqui, claro, o tratamento é antibiótico terapia, entra primeiro, mas o tratamento mais efetivo é o explante, porque a gente está falando de material protético dentro do coração. A infecção ela não vai se resolver se você não retirar esse material. E aí a dúvida é, eu faço o explante precoce, eu faço o explante tardio, percutâneo, ou antes de oferecer o explante, diante de uma vegetação grande, né, maior que 2 centímetros, eu ofereço alguma outra técnica, como você apresentou aí, o Angiovac, que possa reduzir o tamanho da vegetação e, por isso, reduzir o desfecho de embolia séptica pulmonar, né? E aí, assim, a gente está falando de risco de embolia séptica pulmonar. E qual é o dano de embolia séptica pulmonar para o paciente, né? Então, a gente tem as complicações hemodinâmicas e sépticas. Então, o paciente pode ter uma embolização séptica pulmonar, ocluir o tronco da artéria pulmonar e morrer de corpo pulmonar agudo, de choque obstrutivo cardiogênico. Ou ele pode ter nada, né? Ele pode embolizar e não ter nada, não ter grande repercussão, que alguns trabalhos mostram isso. Então, assim, não existe nenhum ensaio clínico randomizado atestando a segurança e efetividade dessa técnica de tratamento nesse contexto. Existe muita plausibilidade biológica, existem relatos de casos, existem coortes pequenas, e eu acho que foi uma experiência, né? E para esse caso seria realmente interessante. Você falou também de vegetação. Assim, vegetação é um diagnóstico histopatológico, né? A gente tem uma imagem, uma massa intracardíaca com aspecto de vegetação, mas o diagnóstico é histopatológico, né? E a gente vai ver mais à frente que a gente teve um resultado inesperado, né? Isso que você colocou também do FOP, Dani, eu acho importante mencionar também, porque algumas séries dizem que durante o explante, cerca de 13% dos pacientes têm FOP, né? Então o risco de embolia paradoxal, AVC, não é desprezível. Não, perfeito. O Segalotti levantou a mão e o Pedro quer fazer um comentário também. Segalotti, vai você. Posso fazer uma pergunta? Na verdade, é uma pergunta... Vocês chegaram a aventar a possibilidade de retirar o dispositivo e não fazer nada? Porque quando o Daniel me ligou falando sobre o procedimento, né, pedindo que fizesse o stand-by do procedimento, eu fui conversar lá no Instituto Nacional de Cardiologia. Nós temos um serviço grande de arritmia, de implante de marca-passo, um dispositivo.
e temos muita complicação lá, né? Então, eu fui conversar com o Rodrigo Minatti, né? Ele é um cirurgião que tem muita experiência em explante de marca-passo, inclusive explante em marca-passo antigo, né? E ele me falou assim, lá nós não temos esse dispositivo, né, Angiovac, né? E eu perguntei qual que era a conduta e ele me falou que era não fazer nada, era tirar o marca-passo quando o paciente não tinha condições cirúrgicas, era e que sim, os casos que eles tiveram, eu não me lembro, acho que foi uma meia dúzia de casos, evoluíram bem, né? Não tiveram, né, embolia séptica e a evolução foi boa, né? Só para complementar, acho que a discussão, né, de um serviço grande que acaba convivendo bastante com isso. Eu só complementando também que o Segalotti falou, eu acho muito interessante esse raciocínio em cima dessa questão, porque a gente expressa o significado de risco e dano, né? Então, o desfecho que a gente busca evitar quando faz o debulking, a aspiração, a redução aí percentual da vegetação, qual é o desfecho? Embolia séptica pulmonar. Mas qual é o dano real atrelado a esse desfecho? Ele mata o paciente? Ele deixa sequela? Né? Então, e eu fiquei curioso até quando eu vi que em muitos relatos a embolia séptica pulmonar acontece, né? O mais comum, na realidade, é acontecer. Mas qual é a repercussão disso, o impacto clínico disso na vida do paciente, né? Depende. Aí vem a questão do infortúnio, né? Da sorte e tal. Você pode ter uma complicação hemodinâmica fatal, pode ter uma embolia distal, né? Que venha abscedar e seja tratado com antibiótico. Então, assim, enquanto a gente não tem ensaio clínico randomizado na medicina, a gente já viu isso várias vezes, na cardiologia também, né? Choque cardiogênico, balão intraórtico, abrir todas as coronárias fechadas no choque cardiogênico, no infarto com choque cardiogênico. A gente já viu a medicina mudar de ponta cabeça, então eu acho que esse caso, ele tem que ser individualizado como todo tratamento de endocardite. Hoje a gente tem abordagem multidisciplinar, time de endocardite, né, Daniel? A gente procurou fazer isso lá. A gente sempre sai com mais dúvidas do que respostas, mas, assim, o tratamento de eleição mesmo, como o Segalotti falou, é extração percutânea precoce, né? Independentemente do tamanho da vegetação. Agora, se a vegetação tiver mais de 2 centímetros, o risco de complicações aumenta, mas não muda o tratamento de eleição, né? Deixa o Sérgio comentar. Eu concordo com você. Aquela série, a revisão que a Larissa mostrou, comenta que cerca de 80% desses pacientes têm algum grau de embolização, que pode causar desde uma telectasia pequena até um exudato pleural. Enfim, é difícil saber para onde vai, enfim, essa complicação. Sérgio, comenta para a gente. Você acharia seguro? O que você pensa disso? Uma vegetação de quase 4 centímetros. Veja bem, nós estamos num contexto diferente do que o Segalotti falou. Nós estamos no hospital privado com médico assistente. Lá no Laranjeiras é um serviço SUS e provavelmente o Rodrigo não tem um médico assistente, que a gente troca opiniões e eu passo para o médico assistente, que tem uma paciente, uma família presente, quais são as complicações. Então, essa opção, desde o começo, foi passada para o Renato. Nós fazemos a extração precoce, com risco de embolização. Então, nós teríamos um eco transesofágico, monitorização da PSAP, com uma equipe de cirurgia cardíaca stand-by, caso nós tivéssemos embolia pulmonar maciça, para intervenção precoce. Então, eu queria passar para o Rodrigo que essa opção ela foi dada desde o começo por Renato Vieira Gomes. Isso foi discutido. Então, essa opção foi rejeitada pelo Renato, não sei se está lembrado, mas nós não negamos essa opção. Isso foi dado como opção. Então, são contextos diferentes. Eu quero comentar uma coisa. Sim. Eu acho o seguinte, né? Lá no Laranjeira, eu trabalhei, sei lá, quase 30 anos no Laranjeira, e talvez tenham pessoas mais arrojadas. Eu não me lembro, mas... E é como o Daniel comentou, que não tem ensaio clínico randomizado, então a lembrança que fica é do último caso que teve sucesso, né? A gente nunca lembra do que não teve sucesso, né?
Então, por isso que é importante a gente discutir esse caso, o que foi feito, o que não foi feito, mas sempre lembrando que a gente tomou atitudes muito corajosas e fomos contemporâneos, mesmo semelhantes aos colegas do Laranjeiras que tiravam o cabo sem nenhum outro, sem aspiração, sem nada. Então, eu acho que não dá para a gente ter certeza nesse caso, nunca vai dar, né? Porque nós não temos evidências para isso. Mas eu acho que o caso foi conduzido com bom senso, uma equipe coesa, com as pessoas dedicadas, e o importante é que conseguiu levar a fim, com todas as dificuldades de não ter o dispositivo ideal, né? Foi feito tudo que era possível se fazer, e eu acho que estão todos de parabéns. Sérgio e Renato, eu concordo com tudo que vocês estão falando, né? Eu só discordo do Sérgio quando ele fala que, por ser um serviço privado, tem família. No NC também tem família em cima, também existe uma preocupação, também tem Hartim, lá nós discutimos amplamente todos os casos, né? Inclusive os casos de enfermaria, os casos de CTI, né? Renato, o INC ele mudou um pouco, né, desde a sua saída, né? Hoje a gente, a nossa equipe cirúrgica, né, ela rejuvenesceu um pouco, podemos dizer assim, né? Isso é verdade, isso é verdade. E o Rodrigo Minatti, e assim, o serviço de dispositivo lá do INC, uma coisa que a gente não pode dizer é lá nós fazemos em torno de 20 marca-passos por semana, quase, né? Extração de marca-passo é quase toda semana, né? Que o não Rodrigo tenho dúvida disso, Rodrigo. faz. Então, assim, veja bem, eu não tô. Acho que a única diferença que eu vejo entre o serviço da Unimed e o serviço da NC é a questão de você ter essa possibilidade, dessa coisa a mais, né? Que eu não estou dizendo que é ruim, não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que é bom, né? Você poder ter, sempre que a gente pode ter, colocar uma TAV lá no NC, fazer um Mitra Clip, né? Fazer algum procedimento, né, diferente, novo, revolucionário, que está começando agora, eu acredito que isso é o futuro, na verdade é o presente. Talvez a gente pare de fazer o que nós estamos fazendo. A medicina ela muda diariamente, né, de acordo com o que ela vai evoluindo, né? Rodrigo, por favor. Que eu quis, única coisa, só complementando o raciocínio, Renato, a única coisa que eu quis dizer é que existem outras formas de atuar, né? E que acho que, como o próprio Daniel falou, o Ganim falou, quando você está numa seara onde você é um caso que não é o dia a dia, não existem estudos para mostrar qual é o melhor caminho, né? Todos os caminhos, de acordo com o bom senso que vocês estão usando, que isso eu não tenho a menor dúvida, são caminhos, né? Então, eu achei perfeita a solução, né? Foi só um questionamento mesmo, se vocês chegaram a discutir, não fazer nada, né? Porque, como eu falei, quando o Daniel me falou do caso, eu falei, deixa eu saber deixa eu entender, porque estimulação cardíaca não é muito o meu dia a dia. Então, eu fui atrás de entender o que era o problema, né? Até para não chegar vendido lá, né? Da complicação, né? Do que fazer se houvesse alguma complicação. Então, o Rodrigo é meu amigo, né? Tem uma experiência grande, né? Acabei que eu não tenho muito, encontro de vez em quando só com o Sérgio, e com o Rodrigo eu encontro toda semana. Então, eu conversei com ele sobre isso, né? E ele me falou da experiência do NC. Foi só isso, mas foi fantástico o caso. Coisa, Segalotti, eu não estou de maneira nenhuma desfazendo do INC. Eu aprendi tudo que eu sei de terapia intensiva no INC, entendeu? Marco Antônio aprendeu lá, entendeu? Nós somos crias do INC. Somos um pouco mais velhos, mas também não somos acabados, não.
Daniel? Deixa a Larissa seguir, porque o caso não terminou e a gente precisa discutir o final. Tá. Larissa, manda bala, volta aí, porque tem mais surpresa. Acho que a tela da Larissa saiu. É porque a Flávia vai mostrar o vídeo que o Alexandre pediu. Ah, ótimo. Se puder, pô, vai ser um barato, porque é bem o momento que o catéter do Carlos abraça a vegetação. Eu vou continuar o trabalho e a Flávia vai mostrar o vídeo que o Alexandre Ferrati pediu. Bom, essa foto foi de alguns fragmentos que foram para o anátomo patológico, os fragmentos que foi retirado durante o procedimento. Isso foi a equipe que participou, uma foto da equipe e o anátomo patológico. A conclusão foi trombo organizado associado à formação de trombo recente. Na endocardite infecciosa, a gente espera um infiltrado neutrofílico na vegetação, que não consolidou o nosso diagnóstico. Ô, Larissa, posso comentar rapidinho? Por favor, eu ia te chamar, Dani. Então, olha só, foram retirados fragmentos, né, dessa suposta vegetação, entre aspas, né, ecocardiográfica. Só que quando foi levado à histopatologia, já na macroscopia, foi dado um diagnóstico diferente, quer dizer, não era vegetação, era um trombo, né, eram fragmentos de tecido branco e firme, né? Então, isso já causa estranheza. E quando você vai fazer microscopia, não há nenhuma menção à endocardite infecciosa ativa, infiltrado neutrofílico, pelo contrário, presença de um trombo organizado, um trombo branco com trombo vermelho, né? Aquele trombo de plaqueta, fibrina, e de forma que, assim, a gente não tem a histopatologia de endocardite. Agora, resta saber se foi mandado material para microbiologia, né? Algum desses fragmentos, ou se a ponta do eletrodo, catéter do eletrodo foi mandado também na hora do explante, porque, caso contrário, a gente não consegue firmar, mesmo que a gente tenha, né, um critério de Duke modificado, né, definitivo para endocardite, o diagnóstico padrão ouro é sempre o histopatológico, né? O Daniel, e lembrando que foi feita a retirada de pelo menos 50% a 60% da massa que estava localizada na válvula tricúspide, né? Então, assim, o procedimento foi bem sucedido do ponto de vista de debulking, né, Daniel, de aspiração. Aí eu já não sei, Daniel, se a gente pode dizer que foi retirado 50% a 60%. Assim, quer dizer, o quantitativo dessa amostra foi suficiente para a gente levar essa consideração de que isso não era uma endocardite. Que isso não era uma vegetação ativa, eu concordo, ela tinha uma cultura negativa, já tinha defervescido, eu entendo perfeitamente e estou de acordo. Agora, se isso não foi no passado uma vegetação, eu acho que talvez não tenha sido todo o material, quer dizer, era parte vegetação, parte trombo. Lembrando que essa paciente foi anticoagulada no hospital de origem sem nenhuma redução da massa, essa paciente recebeu antibiótico terapia adequada, enfim, ficou a dúvida. Eu acho que seria mais a gente ficaria mais satisfeito se tivesse, sem dúvida, um histopatológico, enfim, que corroborasse tudo isso. Não foi o caso, mas eu tenho minhas dúvidas se isso é a palavra final mesmo. O Pedro Spinetti, acho que queria fazer algum comentário. Não sei se ele está por aí. Boa noite a todos. Eu tinha levantado a mão antes, quando a gente estava na discussão da indicação de cirurgia aberta ou cirurgia fechada, que acho que já foi amplamente discutido, né? Acho que o importante... Desculpa, eu não vi aqui, Pedro. Não, sem problema. Acho que o importante é destacar, sobretudo porque temos residentes presentes, né, que esse não é um caso do dia a dia, esse é o caso da exceção.
né? O Daniel já frisou, o Ganime, mais uma vez, que o tratamento padrão para essa paciente seria a extração do dispositivo quanto antes, né? E não esperar as 4 semanas de antibiótico antes da intervenção, mas pelo alto risco cirúrgico da paciente, o medo da embolização na extração do cabo, por isso foi optado por dar tempo ao antibiótico para ver se a vegetação reduzia, para poder fazer uma extração convencional. Como não houve redução, então partiu-se aí para a busca de uma terapia alternativa para essa paciente, que foi bastante interessante o aprendizado. Era um procedimento que eu não conhecia, a gente reviu o tema com os residentes, e como você comentou antes, é algo que tem sido empregado largamente lá no exterior, né, com resultados aí bastante interessantes. Com relação ao achado da histopatologia, eu penso como você, né? Eu acho que essa paciente fez um curso de tratamento, não sei se a gente esterilizou, né, esse trombo e se esse achado de não mostrar um infiltrado inflamatório está relacionado ao curso longo de antibiótico que foi feito, né? Em geral, quando a gente avalia um material protético, a gente faz um curso de antibiótico mais curto antes de fazer a cirurgia e, portanto, a gente espera encontrar um infiltrado inflamatório maior. Não sei se a Isa quer comentar, a gente aí já está entrando mais na seara da infectologia. A Isa mandou uma mensagem, ela teve que sair, está com o neném em casa, não pôde ficar até o final. Daniel, mas assim, só interessante, eu queria comentar isso aqui, porque é o que eu falo sempre, né? Eu acho que o objetivo da medicina não é acertar, é tomar sempre o melhor caminho. Decidir qual é o melhor caminho é uma das coisas mais difíceis, né? Na verdade, tomar qualquer decisão em medicina é difícil, tem muita incerteza. Então, se você, independentemente do que você me mostrasse aqui nesse laudo histopatológico, eu teria feito a mesma coisa do ponto de vista de diagnóstico de endocardite infecciosa e teria instituído o tratamento antimicrobiano, né? E oferecido para ela alguma forma segura aí de explantar o sistema todo. Porque, assim, quando a gente fala de raciocínio clínico probabilístico, condicional bayesiano, quer dizer, a probabilidade pré-teste dela, antes de fazer quer dizer, pós-teste, depois do transesofágico e das 2 amostras de hemoculturas separadas ali com crescimento staphyloaureus, era muito grande, né? Daniel, eu só queria também complementar que essa paciente, ela tinha sido rastreada, ela não tinha nenhum outro foco possível de infecção, tinha 3 ou 4 amostras positivas e com uma imagem sugestiva de uma massa, ou seja, preenchia os 2 critérios maiores para endocardite. E teve um curso de, se eu não me engano, foram 4 semanas de antibiótico. Eu acho que não tem dúvida, essa doente tinha endocardite, eu acho que esterilizou a massa. É isso. Sei, eu acho que foi um achado de um trombo estéreo depois do tratamento. Eu acho que é isso. Eu concordo. E de verdade, aquela imagem, a Larissa mostrou antes da foto, quer dizer, você vê uma das peças, parece realmente um trombo. As outras, confesso que eu nunca vi um trombo com esse aspecto esbranquiçado, enfim. É bem diferente do que a gente está acostumado. Essa mais à direita acima, eu acho que é um trombo mesmo, né? E a minha leitura é essa, foi uma vegetação estéril após um curso de antibiótico e que talvez não tenha sido infiltrado neutrofílico, talvez não tenha sido retirado todo o fragmento, enfim, eu acho que por aí. Eu não tenho dúvida que essa paciente fez uma vegetação, ela 4 hemoculturas para áudio dispositivo intracardíaco, febre. Enfim, eu não acho que isso fosse um trombo puro e simples que não cedeu com anticoagulação. Mas a discussão é boa e foi um caso em que a gente fez discussão clínica, a gente aprendeu, a gente talvez tenha sido pioneiro no Rio de Janeiro, a gente discutiu com cirurgia vascular, com cirurgia cardíaca, com a nossa equipe, com os nossos residentes. Então, enfim, foi legal participar disso. Com o Renato, em contato à distância também. Já que você falou meu nome, daqui a pouco vou ter que sair. Eu agradeço muito o convite, adorei fazer essa sessão, espero ser convidado para outras
E não me manda só no dia, que eu quero estudar um pouquinho, Marco Antônio. Senão tem que deixar eu estudar um pouco. Foi falha minha, Renato, desculpa. Eu te liguei, a gente discutiu a beça, eu te liguei, mas foi falha minha. O Marco me deu até um puxão de orelha. Mas tudo bem, parabéns pelo caso, muito obrigado pelo convite, que estão aqui me chamando aqui. Vai lá, legal? Boa noite, vai com Deus. Boa Um abraço. noite, tudo de bom, um abração. Boa noite. Obrigado, Um abraço. Marcão, Segalote, todo mundo aí, tá? Prazer em falar com vocês, tudo de bom. Daniel, já bem avançado da hora, hein? A Larissa vai terminar já. Vou fazer o desfecho do caso. O procedimento com aspiração percutânea foi realizado dia 1º. O paciente fez o pós-operatório de terapia intensiva, manteve antibiótico, foi para o quarto, ela ficou bem. O procedimento foi um sucesso. O paciente teve complicações durante a internação, era uma paciente com múltiplas comorbidades, evoluiu com pneumonia, disfunção renal, mas não pelo procedimento. O paciente já era um paciente grave, uma paciente crítica. E 45 dias depois do pós-operatório, ela evolui para óbito. É isso, pessoal. Infelizmente não teve o desfecho, ela fez uma pneumonia, fez um choque séptico, fez uma pneumonia, fez um coma mixedematoso, enfim, evoluiu com outras complicações, acabou indo a óbito. Chefe, Marco, Luiz Fernando, alguém quer encerrar, quer comentar alguma coisa? Eu queria só chamar a atenção que realmente a imagem que nós tiramos, né, realmente, o tempo, a gente já faz cirurgia vascular há muito tempo, não parece ser trombo, sabe? É legal. Não tem aquela característica de ser um trombo, aquele trombo de fibrina, o trombo de plaqueta, não parece, claro, né, Segalote? Parece que é uma coisa, você também está acostumado a fazer cirurgia muito e tirar trombo toda hora, é uma imagem bem diferente, e eu acredito que o fato de ter feito antibiótico terapia por largo período possivelmente esterilizou, vamos assim falar, o material que foi retirado, entendeu? Esse é o meu testemunho. Legal. Esse depoimento é legal, Carlos. Corrobora aí a nossa impressão. E para falar de trombo, acho que ninguém é melhor que você. Obrigado. Daniel, Marco, Luiz Fernando. Daniel, na verdade, agradecer a todos que participaram desse caso. Foi um Heart Team, cirurgia vascular. Carlos Peixoto, Rodrigo Segalote, Sérgio Braunstein, o MA, o Renato Vera Gomes, que interagia à distância com a nossa equipe, você, Ganime, todos da rotina, a equipe toda. E, logicamente, que um caso complexo como esse, um caso difícil, a cada dia que passa, a gente vê a importância das decisões compartilhadas, das decisões serem tomadas por um time. E esse é um dos exemplos em que o time cardíaco, cardiovascular, teve a sua atuação tomando uma decisão única, que foi a extração do cabo de marca-passo, porém, previamente, a retirada, a fragmentação dessa massa. Então, apenas agradecer a todos e também complementar dizendo que o Hospital da Unimed Rio, por meio da Unimed, da sua operadora, conseguiu levar até a paciente, naquele momento, a melhor terapia disponível no mundo, né, com esse sistema para redução da massa. Isso aí, legal, gente. Podemos encerrar, então? Podemos. Parabéns aí pela sessão a todos, caso difícil. Tá? Como o Marco falou, eu acho que é uma terapia de vanguarda aí que foi oferecida, né? E isso acho que tem que deixar todos orgulhosos, mas eu acho que toda etapa, né, para se chegar até lá que eu acho que foi o mais bonito aí do filme, Daniel, tá? Meus parabéns aí para todos os envolvidos, tá? Por mais casos aí como esse, tá bom? Obrigado. Doutora Denise, a senhora deseja falar alguma coisa? Alguma palavra? Não, querido, pode encerrar. Parabéns a todos pela apresentação. Ok. Encerrada a sessão, pessoal, muito obrigado a todos aí pela participação.
Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite para vocês, para todos. Obrigado, Boa noite Carlos. a todos. Boa noite.